Mas então, você tá falando sobre Review. Aham. Acho que 2 grandes valias, eu vou ver se eu vou lembrar, né? Porque não sei se eu lembro delas mesmo. Acho que lembrei. A primeira é pra você trazer um overview pro cara adquirir o jogo ou não, tá ligado? A sua interpretação... Ou gastar o tempo dele ou não. A sua interpretação com relação àquele jogo, se o cara vai gastar o dinheiro dele, vai baixar, Game Pass, whatever. Ou o tempo... Então, o tempo dele eu tô reforçando bastante, porque muita gente julga que é só você baixar e jogar. Mas, mano, a maior parte das pessoas, eu garanto que 80% das pessoas não tem tempo pra poder pensar nisso. Eles querem ir pra uma coisa que é certa. E o Game Pass, ele trouxe um... Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, eu não sei se a maioria não tem esse dado, mas eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, que ele traz um efeito meio Netflix, meio streaming, que é, baixei, não espero o jogo me cativar, já cancelo, baixo outro e jogo outro. Verdade. Então ele não dá tempo. Às vezes o jogo demora pra te pegar. Verdade. Às vezes o jogo demora, pelo menos dependendo da quantidade e da complexidade do escopo dele, pode botar umas 8 horas aí de game. RPG, por exemplo... Eu lembro claramente do Wolong, a galera empacando naquele primeiro chefe. E largando. Muita gente. Então, pro jogo que tá no Game Pass, é tranquilo você fazer isso. Você não tem o custo. Você não tem o peso. Sim. De tipo, paguei um jogo que não vou jogar. Você pode perder uma experiência. Você pode perder uma experiência, mas não é o mesmo peso. Tá? Então, vamos lá. Tem essa parte que é nossa relação com criador de conteúdo, usuário. Jogador de videogame. Que é pra quem a gente trabalha. Só que eu acho importante também, e as pessoas talvez não saibam disso, uma galera sabe, mas não todo mundo, que os desenvolvedores também veem os reviews, as assessorias assistem os reviews, e isso feedback. É um feedback muito importante para o desenvolvedor. Quando o desenvolvedor não fica naquele discurso de que a nota, igual foi do Days Gone, cara, a nota do jogo atrapalhou meu trabalho, blá blá blá. Cara, mas até esse cara, ele vai ser impactado pelo feedback. Mas não reconhece. Tudo bem, ele pode não reconhecer. Às vezes ele pode dizer na internet que não reconhece, mas eu tenho certeza que ele vai refletir em relação a isso. Ok. Porque quando você tem muitas pessoas falando coisas parecidas, alguma coisa tem. Eu acho também. Então, esses 2 pontos. O review que é pro usuário e o review que é feedback. Quando a gente faz um review que tem algumas ressalvas, como essa do South of Midnight, que você trouxe ontem, hoje no caso, né, que o vídeo saiu hoje. Isso é extremamente importante pra empresa. Você pode discordar. Você pode achar, eita pô, tomou choque? Você pode achar... Tô falando, a gente tem que ter uma câmera no Joe, velho. Acontecem muitas coisas legais, velho. Só nele. A gente só sai o áudio. Tem que ficar a gente e o Joe num cantinho ali, porque... muita piripécia, é muita coisa da hora, velho. E vocês perdem tudo. Esse feedback que você trouxe ontem, você pode discordar. Você jogador que jogou já, porque o jogo já tá disponível no Game Pass, você pode discordar 100% Tem muita gente discordando, jogando umas 3 horas. E eu entendo. Porque eu falei no review que até... a parte final, eu tava com uma nota bem mais alta. Você pode discordar de tudo que você falou, mas eu acho importante que algumas pessoas que eu tenho lido tiveram um sentimento muito parecido. Não todas, mas boa parte. Então isso significa que é importante o cara que desenvolveu refletir sobre. Sem dúvida. Certo? É o que eu acho. Então aí, partindo desse princípio, o que você acha que deveria fazer a Compulsion ou quem tá por trás do desenvolvimento dos jogos de Xbox? Cara, eu acho que definitivamente, depois do que a gente viu com o Redfall, por exemplo, e aqui, galera, vocês podem... Eu sei que tem muita gente que vem no nosso canal, fica taxando a gente como sonista, caixista, tudo vai depender do dia e do humor, né, das pessoas, não nosso, que a gente sempre segue a mesma linha. E quando a gente é crítico com uma das marcas, sempre acontece de... sermos jogados pro lado da outra, né? E aqui não é o caso. A gente tá aqui falando justamente de jogos que a gente gosta e que a gente tem expectativa. E a gente tava com expectativa muito alta pro South of Midnight. Muito alta. E ele atendeu em algumas coisas e em outras não. Mas desde o Redfall, ligou um alerta muito alto. E até o próprio Phil Spencer falou naquele podcast com o pessoal do Kind of Funny, que tava ali também. Sim. Quem que é o nome dele? O Paris, né? O Paris. Que eles iam... O Xbox ia tomar mais cuidado de como que os jogos chegam no mercado. E óbvio que o Redfall é um exemplo bem
abaixo. É um né? outro extremo. É um outro extremo. O South of Midnight não chega nem perto de ser um caso como o Redfall. Ele acerta em muita coisa, mas erra em outras que não deveria. Mas passou da hora do Xbox ter, ou se já tem, melhorar um departamento de qualidade. Não importa se o jogo tem muito ou pouco orçamento, o caso do South of Midnight, o orçamento deve ser um pouco mais baixo, até porque o custo o valor do jogo no mercado é mais baixo também. Escopo, né? Tempo de jogo. E a própria Compulsion também, ela é uma empresa que vem de um histórico de pensamento jogos menores, de indie. Que eles deixaram manter. Double A. A gente encara o South of Midnight e a análise que você fez foi baseado, entendendo essa proposta de que é um jogo Double A. Sim. E aí eu vejo que eles deveriam ter uma forma de validar se o produto tá de acordo. Controle de qualidade mais eficaz. Porque um jogo que vem da Xbox como publisher, ele não, na minha visão, ele não pode ter problema no combate. Ele não pode ter um problema de falta de conteúdo. E o South of Midnight parece que ficou assim. Tá ligado? E dá a sensação que ele foi corrido na parte final. Então é isso que acabou tirando bastante a minha empolgação com o game ali num determinado ponto. E você mencionou o ato 3. Basicamente. Assim, né? Que tipo, 70% do jogo pra frente ou mais? 80%. 80% do jogo até o muito final. Bom. 80% do jogo até ali 80% é bom e depois o final deixa a desejar. Fora o combate que tá durante esses 80% também, né? Mas digo, aí a isso... parte 20% ali, que é o fim do capítulo 13 e o capítulo 14 inteiro, é muito corrido. Parece falta conteúdo. Então, pra mim, isso é um termômetro, é um sintoma de que se há um departamento de qualidade, ele não foi bem, tá ligado? Porque vamos lá, vamos analisar os últimos jogos da Microsoft enquanto publisher, né? Ok. E a atuação dela... E entendendo que a gente não tem como saber qual é a interferência real. Sim. E qual é o grande... Se tem a empresa desenvolvedora tem carta branca. Sem falar de Bethesda e Activision. Sem falar de Bethesda. Não, até falando de Bethesda e Activision, porque a gente teve a Avowed esse ano. O Avowed é Xbox Calma. Publishing. Eu sei, eu ia falar do Indiana Jones. Então, a gente teve o Avowed esse ano e ele também não foi excelente. Sim. Foi um bom jogo. Mas eu acho que o Avowed ainda tá... Ele alcançaria, se tivesse um departamento de qualidade, ele passaria. Eu acho que ele precisaria também. Esse é o meu ponto. O Avowed precisaria de um controle de qualidade pra elevar coisas pra ficar um pouco melhor. Que, mano, tranquilamente dariam pra ser feitas. Perfeito. Ou Indiana Jones. Opa. Não, eu queria aproveitar que, como eu sou ignorante nesse assunto de games, como que você faz esse controle? Porque se pra eles passaram, como você faz esse controle. Ok. Porque pra eles, se passou, ou alguém não viu, e aí eu acho que é impossível, ou viram e gostaram. Mas como que faria então pra atender o público inteiro? É reformar, renovar esse departamento. Cara, tá ligado? Esse departamento tá um pouco desconexo da realidade, na minha visão. É uma excelente pergunta, porque assim, existe um controle de qualidade chamado Quality Assurance. Que é o QA. E isso, QA. Isso, normalmente, ele é visto pra eliminar o máximo de bugs possível, ver se não tem nenhum problema de continuidade e tudo mais. Não se o jogo tá realmente divertido. Não é esse aspecto, né, que eles fazem, exato. E isso daí precisa ser feito e aparentemente tem feito de uma forma com qualidade. Não vamos dizer que... Isso sim. Porque o Avowed não tem bugs graves. O South of Midnight também não tem. Indiana Jones também não tem. Então, tipo, bugs graves é coisa que atrapalha a gente jogar. O controle de qualidade que o Ariel tá citando, que eu concordo com ele, é você ter uma mente criativa lá dentro. Tipo eu não sei se caberia a ideia como se fosse um Kevin Feige pra Marvel. É isso mesmo. Ter alguém na Microsoft que fosse... Que entende do assunto e que direciona. Que direcionasse. Que trouxesse diretrizes Inclusive. E mais força talvez até pra ajudar as empresas a conseguir um budget melhor, tá ligado? Sim. Até pra brigar pela empresa. Porque assim, as pessoas acham que existe uma relação extremamente soft e amigável entre desenvolvedora e publisher. Não é sempre assim. É chefe e comandado. É chefe empregado, cara. E ali, às vezes, os caras defendem um budget que a Microsoft talvez não aceite. Nós da Compulsion queremos
50 milhões pra desenvolver South of Midnight. Tá bom, vocês vão ter 30. Não, mas aí com 30... 30, amigo. E aí não passa disso. Se vire. Ah, e tá, beleza. Mas então a gente vai fazer em 4 anos. Vocês têm 2 anos e meio pra fazer. Não, mas aí... Se vire, amigo. Então, de repente, ter isso também. Não sei, tá? Não estamos acusando, a gente tá levantando. Chutômetro, né? Também a gente não vai demonizar a empresa, porque de repente é uma situação bem mais amigável. A gente tá... isso acontece com a EA, por exemplo. O erro foi só da Compulsion mesmo. Pode ter acontecido. Mas... até porque a gente não sabe se existe... Se esse departamento de qualidade que a gente tá falando aqui é pra poder ter certeza de que o jogo tá entregando o conteúdo correto, que a narrativa faz sentido, que ela termina bem, ou consequência, tudo... Talvez esteja dentro da Compulsion. Pode ser, mas fato é que as empresas desenvolvedoras respondem a um cronograma do engravatado e eles precisam obedecer esse cronograma. Sim. É claro que, assim, fatalmente, pode haver adiamentos, pode haver tal... Aconteceu com vários, do projeto. Fable é um deles. O próprio Avowed também. Mas nível de excelência, a gente vê o Indiana Jones... Ótimo. Excelente. Bethesda. Mas aí, quando a gente fala que é Bethesda, galera, a gente não tá desmerecendo. É que a gente tem 3 selos de publishers dentro do Xbox, da Microsoft. A Bethesda, a Activision e o Xbox Game Publish. Xbox Game Studios. Então, cada uma delas tem um líder, uma equipe e um processo. Sim. Se tudo isso se transformasse em Xbox Game Studios, que eu acho que talvez o futuro possa levar pra isso ou não, porque a Microsoft talvez olhe e fale, é muita coisa pra uma empresa só, vamos manter os mesmos labels, e cada um é cobrado de um jeito, né? A ZeniMax é cobrada de um jeito diferente da Activision. Diferencia, que é a empresa que é a Bethesda, né? Diferencia como que eles botam o jogo no mercado, né? Tanto que se a gente olhar o Indiana Jones, ele tem dublagem. Os jogos do Xbox Game Studios, ultimamente não vem tendo. Teve no Forza, sempre tem, inclusive é muito bom. Então tem tratamentos diferentes em cada um. Então a gente tá falando bastante do que é o Xbox Game Studios, porque os 2 recentes exemplos são o Avowed e o South of Midnight. Então, o South of Midnight especialmente, ele exalava a qualidade. Ele parecia que ia ser um projeto... Visualmente, o South of Midnight, até a gente apertar botão, porque eu ainda não o joguei, né? Você jogou ele 100%, você pode dizer mais. Mas assim, pré-South of Midnight, cara... Era um dos jogos que eu mais queria jogar esse ano. Mano. Não, eu acho que o sentimento já vai ser o mesmo. O South of Midnight, ele consegue... Lembrando que isso aqui não é um review do jogo, tá? Já foi feito o review, mas a gente tá usando ele de exemplo pra poder defender a ideia e é como você falou. Se as empresas olhassem os feedbacks, talvez elas pudessem ter melhores processos. E esse é um processo que eu acho que deveria ser melhor. A Microsoft tá muito grande como publisher, ele precisa de um Kevin Feige lá, tá ligado? Precisa ter um cara... Ou talvez tenha e não tá fazendo um bom trabalho, mas precisa ter um cara, uma mulher, uma pessoa que faça esse cuidado, que tipo, chegasse no final do South of Midnight e percebesse que ali tava faltando algo, que a parte final, chefe, é ruim e desse mais um ano, talvez, pro jogo ser desenvolvido. Às vezes, tipo, na correria, eles não tiveram... Eu tô defendendo aqui a Compulsion. A Compulsion, sim, como desenvolvedora. Mas eu também não sei o que aconteceu. De repente, foram escolhas ruins. Mas do jeito que você falou, parece realmente que eles tiveram que rushar. Eu sinto isso. Porque o chefe final, ele é muito sem qualidade. Todo jogo tem qualidade em criatividade. Chega nesse chefe, ele não é, velho. Tá ligado? Sem dar spoiler do que é o chefe, do que acontece, basicamente é você enfrentar uma parada que se desvia bem fácil. Inclusive, se vocês pegarem a live, na última forma, eu falo assim, nossa, mas os golpes estão vindo no mesmo lugar, eu só vou ali, ó. E eu fiz isso 3 vezes. E aí depois você pula, aí você enfrenta uma horda de inimigos. E acabou. E é isso 4 vezes. Ave Maria. Então, tipo, muito fraco comparado com todo o resto. Então, ele tem coisas que... Igual você falou sobre ser o jogo que você um dos jogos que a gente mais aguardava jogar. Quando você for jogar, você vai ter um sentimento muito bom. Você vai ter aquilo de tipo, caraca, mano, tá alcançando aquilo que eu esperava do jogo, a arte e tudo. Ele é diferente, ele traz um sentimento diferente. Esse jogo vai ficar marcado na minha memória, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tudo meio que cai demais quando você chega nessas partes. Então, você fala, pô, não é o mesmo projeto. Não é a mesma qualidade. Então, por isso que a gente tá dizendo Pecado, né? É. Cometer esse erro.